Olá, gente, boa noite. Mais uma quinta-feira, estamos juntos para aprendermos mais a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, com a presença ilustre do reverendo Everton Tocachique. E nós nos alegramos em poder estar com ele. Ele já está aqui acenando. Só um minuto, por gentileza. Opa, Boa noite, reverendo. boa noite. Tá dando para ouvir bem aí? O senhor está conseguindo me ouvir bem também? Tranquilo, tranquilo. Coisa boa. Reverendo Everton Tocachique, correto? Prazer. Prazer em revê-lo. O senhor é de origem japonesa? Sim, sim. Meus avós vieram do Japão. Meus avós paternos, né? Vieram do Japão. Minha Ah, mãe é descendente de portugueses. Por isso o sobrenome Barcelos também. sim. Que coisa boa, uma mistura boa, né? Reverendo, eu não sei se o senhor lembra de mim, mas eu estive junto com o senhor há 2 anos, mais ou menos. Estávamos assistindo a aula do reverendo Heber Campos Júnior, Introdução à Teologia Foi, Reformada, sim, lá no sim. Mackenzie. Era uma turma grande, mas Justo. eu lembro do irmão. Uma E turma muito aí grande. eu Devia ter conheci, umas 40 pessoas, mais ou menos, né? foi. E Foi, lá eu né? conheci Mas eu duas lembro do pessoas irmão. que foram, assim, para mim, uma surpresa muito boa. No sentido físico, que eu já conheci de ouvir falar, né? Um foi o Estênios Márcio. Eu tive com ele aqui Foi. semana passada, fazendo uma live com ele sobre música e adoração para os nossos dias. E aí, o senhor, porque eu já conhecia um pouco Ah, da questão do seu trabalho, junto à tradução, junto à escrita. E aí, vê-lo lá foi algo que eu disse, poxa, olha estamos aqui, aqui né? juntos. O reverendo toca chique aqui, que honra. E poder ter Vamos o lá. senhor conosco hoje aqui é um prazer imenso, viu? Um Agradeço, prazer também, meu. agradeço a atender o nosso convite. O senhor está pastoreando na igreja presbiteriana de... Teófilo Otoni, primeira igreja de Teófilo Otoni, aqui no Nordeste de Minas. Fica bem, já bem na região limite da Bahia mesmo, né? Tanto que aqui o pessoal, Hum. a mineraiada da região que fala que aqui já é Bahia, né? Quanto tempo já, Mas reverendo? é uma região. Eu tô aqui um ano e meio, né? Hum, Eu vim para cá, eu tinha ido para São Paulo para trabalhar lá no JMC, trabalhei lá um ano e meio com a Ageu. E aí decidi atender o chamado pastorado aqui na primeira igreja de Teófilo Otoni. entendi. Então tem sido uma experiência muito agradável, muito feliz. Uma igreja muito boa, uma igreja Que muito benção. amável, trabalhadora, ativa e desejosa de aprender. Isso é uma coisa que enche o coração da gente de alegria, né? Que benção, reverendo. Reverendo, o nosso convite ao senhor hoje foi para falarmos um pouco sobre o 10º mandamento. Mas antes disso, vamos Sim, orar? sim. Deus, nós te louvamos por mais uma noite na tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permite, de forma pela tecnologia, estarmos juntos e por meio dela aprendermos mais do Senhor e aprendermos mais da sua vontade, dos seus ensinos. Então, Pai, que os nossos ouvidos, nossos corações hoje estejam prontos para ouvir, aprender e colocar em prática. Abençoa o reverendo Everton Cachique e usa mais uma vez para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos hoje tratar um pouco sobre o 10º mandamento, algo que parece que tem caído muito no esquecimento do ser humano. Parece que o decálogo é algo que ficou lá para o passado, parece que é algo que não tem muita relevância para os nossos dias. Falar sobre os Sim. mandamentos parece que é voltar a ser um crente arcaico, ou quem sabe viver dentro de um quadrado e viver dentro de uma estrutura que não serve para os nossos dias. Mas, na Ou verdade, ou a gente corre o risco de ser chamado de legalista, né? justo, justamente, justo. E Mas aí, é.
esse é o grande problema, né? Se criou uma versão tão grande ao Decálogo, se criou uma versão tão grande às nossas confissões que o distanciamento dela trouxe muito liberalismo e trouxe muitos problemas para os Sim. nossos dias. E aí, reverendo, eu queria que o senhor pudesse iniciar hoje, nesse bate-papo, falando sobre esse 10º mandamento. O que é cobiçar? Ok. Bom, Êxodo capítulo 20, verso 17, né? Nós temos a última proibição do Decálogo, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu servo, né? Bom, essa estrutura dos 10 mandamentos que nós temos, obviamente, ela é calvinista, né? Muita gente não sabe, né, mas só para esclarecer, a igreja luterana e a igreja católica, ela estrutura os 10 mandamentos de uma forma diferente de nós. Então, por exemplo, do que seria o primeiro e o segundo mandamento, para a igreja católica e na metodologia luterana de estruturar os 10 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento para nós é o primeiro mandamento para eles, né? E aí o reajuste para haver 10 mandamentos ocorre no verso 17, né? Então, onde não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, né? E nem a mulher do teu próximo. Aí desloca, nem os bens. Então, seria não cobiçar, seria dividido em 2 mandamentos para a Igreja Católica e para os luteranos, né? Então, a cobiça, o aspecto de propriedade de bens, da motivação do coração, no entendimento católico e luterano, teria maior peso do que para nós, no sentido de a gente desdobrar o primeiro e o segundo mandamento em não terás os deuses e não farás para ti em mais cultura, né? Essa é só uma curiosidade. Mas observando aqui o versículo 17, entendendo que ele trata de um mandamento apenas, a proibição, há sempre uma proibição, né? Onde há uma proibição, há implícita também o mandamento. E onde há o mandamento, nós estamos só o 5º mandamento, né? E o 4º, e também há implícita uma proibição. Então, a gente sempre tem que lembrar que os mandamentos, cada mandamento do Decálogo, ele trabalha nessas 2 vias. Existe uma exigência ou uma ordem e existe também uma proibição. No caso aqui, vendo no texto de forma direta, nós temos uma proibição, não cobiçarás. Alguns comentaristas, desculpa fazer esse movimento aqui, mas só para pegar esse livro aqui. Tudo bem. Tinha deixado ele um pouco longe. Fica à vontade, alguns comentaristas do 10 mandamentos, e hoje à tarde eu estive no meu escritório, separei alguns livros para trazer e, inclusive, fazer a recomendação deles. Ótimo. Mas acabei esquecendo em cima da minha mesa devido à correria. E motivo muito simples. Talvez foi madrugada, não sei qual foi o horário, tentaram entrar no escritório lá da igreja, e quebraram janela, me roubaram alguns livros. Ei, roubaram livros. Roubaram alguns livros. Eles podiam pegar qualquer coisa, mas os livros... Rapaz, dói roubar um filho da gente, sabe? É querer guerra, né? Olha, podia pegar a mesa, podia pegar uma cadeira, mas livros. Guerra. Mas fazer o quê? E aí, como eu fiquei lá a parte da tarde atendendo e acompanhando o vidraceiro, quando ele saiu, eu acabei saindo com pressa, que eu ainda tinha que pegar a nota fiscal, e infelizmente esqueci os livros sobre a mesa e eu não trouxe para poder fazer a recomendação, né? Mas depois me lembre lá no final, pelo menos falar de memória alguns livros que são interessantes para quem quer estudar os 10 mandamentos, né? Além da exposição dos 10 mandamentos em alguns manuais de teologia sistemática, né? Mas, voltando aqui à questão. Por exemplo, um camarada que faz a exposição dos 10 mandamentos é o Johannes Volebius. Inclusive, eu e o pastor Bruno, de Belo Horizonte, nós estamos traduzindo essa dogmática, né? Essa deve estar aparecendo espelhado aí, mas é a dogmática do Johannes Volebius.
é um livro dividido em duas partes. A primeira parte é do conhecimento de Deus e a parte doutrinária, a parte de dogmática. A segunda parte é do serviço a Deus, ou do culto a Deus, né? E é a exposição dos 10 mandamentos. E é interessante porque esse autor, Johannes Volebius, ele teve uma grande influência sobre a metodologia, o precisionismo dos teólogos da Assembleia de Westminster. Então, quando a gente pega, por exemplo, os padrões de Westminster, né, e pergunta assim, uau, como que esses caras tiveram a sacada de analisar cada mandamento de uma forma positiva e negativa, ou pela exigência e pela proibição. Como que esses caras perceberam algumas nuances, né, de implicações éticas? Bom, a resposta é que não foram os teólogos da Assembleia de Westminster que tiveram essa sacada, né, que pegaram a metodologia ou inventaram algo novo. Esses caras, mesmo porque eles estavam no meio de uma guerra civil, estavam lá o exército do parlamento, o exército do Charles II, estava a França ameaçando invadir o Reino Unido, a Escócia em prontidão, a Irlanda também oriçada, e o negócio não estava... A Assembleia de Westminster não tinha clima, não tinha ambiente para se ficar inventando teologia. Então, obviamente, eles foram fiéis às Escrituras, em boa exegese, em boa percepção de aplicação de filosofia, de ética, mas eles lançaram mão em alguns teólogos, alguns pensadores que já eram consagrados. Só para fazer uma analogia, o Johannes Volebius seria equivalente ao Luiz Berkoff hoje, na época, né? Só para a gente ter uma noção de importância, né? Uhum. Ele era livro-texto obrigatório em Basileia, em Zurique, em Oxford, né? Na Inglaterra. Então, ele era um livro-texto de dogmática. Obviamente, a segunda parte da dogmática dele, que é uma exposição dos 10 mandamentos, ela aborda essa metodologia. Então, o que eles fizeram na exposição dos 10 mandamentos, do Catecismo Maior, e depois de forma mais simplificada no Breve Catecismo, foi, de fato, uma adaptação de Volebius. Só para a gente entender. E uma das coisas legais que eu estava dando agora uma olhada agora à tarde no Volebius, é que o que ele observa é que, em primeiro lugar, o 10º mandamento, ele tem um lugar especial. Embora, às vezes, a gente vem focando no família, o 5º mandamento, né? O valor da vida no 6º mandamento, a santidade do sexo, né? Da sexualidade, da pureza sexual no 7º mandamento, o valor da propriedade, né? O 8º mandamento, e a maledicência, e a preservação da verdade do 9º mandamento. Não, o 10º mandamento é não cobiçar, né? É só não querer o que é do outro. Mas o que o Volebius observa é que o 10º mandamento ele tem uma importância de resumo dos 10. Que às vezes a gente, na leitura direta e preocupado apenas em fechar a leitura dos 10 mandamentos, a gente passa sem refletir sobre isso. E ele nota que, de fato, não cobiçar ou desejar ou ter as disposições da alma numa relação e num posicionamento e num exercício santo, é uma recapitulação desde o 1º mandamento, né? É uma recapitulação desde o 1º mandamento. Porque quando você, por exemplo, olha apenas para não cobiçar o que é uma propriedade do outro, você pensa assim, mas isso não seria talvez até uma redundância do 8º mandamento? Não furtarás? Porque geralmente o cara que rouba ou furta, primeiramente ele cobiça, né? Bom, mas você está indo apenas por uma aplicação direta de vínculo. Porque, na verdade, o não cobiçarás envolve não só você não invejar, querendo apropriar-se ou sentindo-se descontente com aquilo que você tem, né? E aí vem o descontentamento do 10º mandamento, é um descontentamento contra Deus, que quebra o 1º mandamento. É um descontentamento que também gera egolatria, porque você passa a pensar e a desejar, no sentido de Deus não me dá aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero, quebra do 2º mandamento. Com isso, nós passamos a
mencionar o nome de Deus e a não invocar o nome de Deus como dependência, como se Deus quiser. Tiago capítulo 4, né? Mas apenas no sentido de Deus não me dá, Deus não me satisfaz, Deus não me alegra. E aí você quebra o terceiro mandamento. Você não descansa no Senhor. E aí esse descontentamento, esse desprazer gera rebeldia. E isso tira de nós o descanso e a paz de Cristo. É quebra do quinto mandamento, porque essa é rebeldia de um filho. Como imagina, você tem filho? Ainda não, reverendo. Ainda não? Ok. Ainda não. Rapaz, se tem um negócio que deixa a gente às vezes irado, e às vezes é uma ira santa, e às vezes é uma ira pecaminosa, é quando você dá para o seu filho alguma coisa, você deixa de comprar para você e dá para ele, e o com descontentamento. Aí você começa a entender algumas coisas que a gente faz contra Deus, né? E isso é quebra do quinto mandamento, quando nós pensamos que, como Jesus ensinou a orar lá em Mateus 5, né? Se vocês que são maus sabem fazer coisas boas aos seus filhos, né? Um filho que pede um pão, um ovo, você não dá uma pedra. Um filho que pede um peixe, você não dá uma serpente. Se vós que sois maus sabeis fazer coisas boas com os seus filhos, muito mais vosso Pai Celeste. Então, quando a gente cobiça, na verdade, nós estamos quebrando o quinto mandamento, porque nós estamos dizendo para Deus, nós pedimos pão e o Senhor nos deu pedra. Né? É descontentamento, é rebeldia, é quebra do quinto mandamento. É quebra também do sexto mandamento, porque nesse momento todo ódio, todo descontentamento, toda rebeldia é um ato de assassinato contra Deus. Né? E tem uma frase do Stephen Charnock, naquela obra dele chamada A Existência e os Atributos de Deus, e ele diz o seguinte: pecar contra Deus é um ato de ateísmo, né? É um desprezo realmente contra Deus, é anulá-lo da nossa mente, como se fosse possível existencialmente, existencialmente melhor, né? Então, é quebra do sexto mandamento, é assassinar a Deus. É ainda quebra do sétimo mandamento. Não, mas em que aspecto é quebra do sétimo? E aí, quando você vai para a exposição do sétimo, a gente lembra que o sétimo mandamento trata de ter motivos e sentimentos puros, né? O direcionamento do nosso prazer com santidade, que não se limita a ser prazer sexual, né? Mas o prazer como satisfação, o hedonismo, né? Cristão, que o John Piper sempre menciona, né? E aí, a quebra do décimo mandamento é o desvirtuamento, é eu imaginar como que o meu prazer, a minha satisfação, ela vai ser realizada da melhor forma do que a que Deus me dá. Então eu estou dizendo, Deus, o Senhor me dá prazer, mas esse prazer para mim é insuficiente. O Senhor me satisfaz, mas essa satisfação para mim é ruim, né? E eu tenho um outro prazer que eu quero, ou tenho uma outra satisfação que eu quero, e aí a cobiça é que me leva a pensar nesse sentido. E aí vem a maledicência, porque nós começamos a falar mal de quem prospera, nós passamos a ter inveja de quem prospera, né? Nós passamos a ter desprazer no que nós temos, aí começamos a murmurar. E aí é mau testemunho também, quebra do nono mandamento. E por fim, o décimo mandamento, que é a concupiscência, ou a distorção dos sentimentos, no sentido de posse, de relacionamento com outras pessoas, né? Então, de fato, o décimo mandamento, ele fecha o decálogo apontando para a quebra ou reafirmando a quebra de todos os outros 9. Ou, em cumprindo o décimo mandamento, nós também reafirmamos a veracidade e a autoridade dos outros 9. Né? Eu não lembro agora se foi o Hernandes, a Dias Lopes, ou quem foi agora o pregador, mas minha memória, às vezes, para gravar o nome do autor das frases é um pouco falha. Mas ele cita que a cobiça seria a mãe de todos os pecados. O senhor concorda com esse pensamento? Que antes de quebrar qualquer um mandamento, a gente já cobiçou. Então, na quebra de um, nós quebramos 2. Bom, se nós entendermos que a cobiça
é sinônimo de descontentamento, né? De rebeldia e ingratidão. E aí, se nós lembrarmos que, por exemplo, a avareza, que também é idolatria, e a murmuração foram pecados comuns no povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito, né? E nessa saída deles do Egito, quebrando, quer fosse pela idolatria direta, quando fizeram o bezerro de ouro, ou através do descontentamento ou da murmuração, de fato, um pecado acabou gerando uma multidão de pecados, né? Então, nesse sentido, sim, é possível a gente chamar a cobiça como mãe dos outros pecados, né? Se não é mãe, é uma madrasta que cuida muito bem, né? Então, da turma lá. Caos medonho, né? Permita-me fazer a leitura da pergunta 147 do Catecismo Maior. Ele diz assim, quais são os deveres, né? Você vê os deveres depois dos pecados proibidos. Os deveres exigidos no 10º mandamento. Resposta. Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento, que é o que Volébios, que eu tinha mencionado, ele vem desenvolvendo o argumento dele no texto dele, né? Um pleno contentamento com a nossa condição, né? Assim seja a tua vontade, né? E uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, ou seja, nós amamos quando Deus abençoa, né? O que Paulo fala aqui, nos entristecer com os que choram, e chorar com os que choram, e nos alegrarmos com os que se alegram. Eu lembro, uma vez lendo um comentário, não lembro de quem, ele diz assim, chorar com os que choram não é difícil, porque a dor é uma experiência comum, né? Até quando o inimigo nosso, ele se abate, por exemplo, com a perda de um filho, a gente cala, a gente não tem coragem. É muita impiedade o cara fala assim, que bom que o cara perdeu o filho dele. Você não consegue, cara, né? Aí a gente vê nesse aspecto. Agora, a inveja, o descontentamento e a amargura que esses dois pecados geram é um negócio terrível, porque é realmente uma declaração de falta de amor. Porque é você olhar para o cara prosperando e falar assim, por que ele não eu? Salmo 73. Né? Então assim, e aí assim, uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e o promovam. Então, observem, quando a gente olha essa declaração, ela parece muito semelhante com o não furtarás, né? Porque não furtar pressupõe que eu não só vou trabalhar pela minha prosperidade para o meu bem, mas pela prosperidade e o bem do próximo. É o que o mandamento exige, né? Segundo a explicação do 8º mandamento, né? E aqui você tem não só o ato, mas a motivação do coração. O que é interessante observar no 10º mandamento é que ele trabalha na fonte. Todos os 10 mandamentos, obviamente, são. Mas o 10º mandamento, ele é o único mandamento que ele trabalha principalmente na fonte. A partir da fonte, ele vai no pecado onde ele tem nascedor, é na cobiça, é no coração. Então, é difícil você perceber, discernir isso nos outros, e o que é pior, é difícil nós discernirmos isso em nós mesmos. É por isso que a cobiça é um negócio terrível, né? Porque é fácil quando você olha a inveja do outro, né? É fácil quando você vê o orgulho do outro. É fácil quando você vê a ira do outro, que é quebra do 6º mandamento. É fácil quando você vê a sensualidade, né? A imoralidade sexual, a insinuação no outro. São pecados que, quando a pessoa comete, é visível. Agora, a cobiça é difícil. A cobiça de todos esses pecados, ele é um pecado difícil de ser identificado. Ele é muito dissimulado, né? Ele é muito dissimulado. A gente pode olhar para o cara e falar assim, pode ser uma coisa desde um breve suspiro, né? De falar assim, puxa, né? Eu podia ter um carro daquele cara, né? E você está dentro
Bom, você quer? Então trabalhe. Cumpra lá o oitavo mandamento. Trabalhe e prospere, né? Não fique alimentando um sentimento de descontentamento, né? Não. Alguém está perguntando o tema da live. O tema da live, deixa eu pegar. Alguém perguntou aqui, foi? Coisa boa. Isso, acho. Nathalie perguntou aí. Querido, o nosso tema dessa live nessa noite é como aplicar o 10º mandamento em tempos de crises. Primeiro, nós estamos compreendendo o que é cobiçar. O reverendo praticamente agora respondeu o que exige o 10º mandamento. Sim. Que era isso que eu ia perguntar, e como o senhor já leu... Adiantei um pouco a conversa. Já leu, então. O que proíbe, reverendo, esse 10º mandamento? Bom, a proibição, obviamente, se a exigência, em primeiro lugar, vem de um contentamento, né? Então, a falta de contentamento, a murmuração. E detalhe, essas coisas, elas são perigosas, não é só porque eles são sentimentos que geram descontentamento. Fala assim, puxa, eu não tenho o que eu quero, né? Eu não consegui conquistar o que eu objetivava. Terminei a faculdade, não consigo exercer minha profissão, né? Ou a minha vida não emplacou ainda, eu não consigo aquele emprego, ou meu empreendimento ainda não prosperou. E aí, a questão não é só essa, né? Porque a gente pode olhar para Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo? Onde eu estou falhando? A partir do momento que nós percebemos que o nosso trabalho e o que nós fazemos, as nossas competências colocadas em práticas, não tem o resultado que nós planejamos, nós podemos orar a Deus e perguntar para ele, Senhor, ilumina, me dá sabedoria, me mostra no que eu estou falhando, o que está dando errado, né? No que a coisa está travada. Isso é diferente. Isso nós podemos e devemos fazer, porque é o exercício da autocrítica, né? E do discernimento para buscarmos a vontade de Deus. Agora, outra coisa é nós falar assim, Senhor, eu faço o meu melhor, né? A coisa não vai, a minha empresa não cresce que nem a de fulano. No meu emprego eu não ganho tão bem quanto o ciclano. E aí, quando nós começamos a colocar a nossa crítica de não prosperidade, de não enriquecimento, de não crescimento, como sendo uma relação de comparação, e aí nós temos o outro como melhor do que nós, e o que Deus nos dá como sendo insuficiente para aquilo que nós achamos que devemos ter ou merecemos ter, né? Aí nós estamos quebrando o 10º mandamento. Então, isso é muito sutil, porque uma coisa é nós olharmos o nosso trabalho, criticarmos, porque nós precisamos criticar o nosso trabalho, criticar a nossa produção, criticar a nossa empresa e ter senso de autocrítica. Isso é necessário. E colocarmos diante de Deus com discernimento e buscar discernimento para as coisas desenvolverem. Outra coisa é quando nós nos tornamos descontentes, nos amarguramos e passamos a olhar como referência do que queremos um outro que Deus tem abençoado materialmente mais do que a nós. Então, observe bem, a linha que divide é muito tênue. Sim. E por isso que nós temos falado, né? Por isso que esse pecado ele é difícil de ser discernido. Estou entendendo. Existe um livro, reverendo, de John Piper, que é A Plena Satisfação em Deus. Sim. É extraordinário. Eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes. Eu gosto aquela versão pequena dele, resumida, né? Um bem pequenininho. Pequeno. Sim, eu já dei aquele livro, eu já devo ter dado umas 30 unidades daquele livro. Eu indico para todo mundo ler. Justamente, é bem pequeno, é fácil de ler, mas é Sim, verdade. A confiar em Deus e a quebrar a nossa estrutura sobre a autoconfiança e pensar que nós somos donos de si, ou então justamente essa questão de cobiçar. Porque quando o senhor estava falando, eu estava me lembrando justamente dele. Sim. Porque o não confiar em Deus e o não descansar nele, e o não viver sobre a plenitude dele, nos leva a pensar que os nossos pensamentos, os nossos desejos são maiores e melhores do que o de Deus. E se Deus não está fazendo por nós, ele é injusto. Entendeu? Ele é injusto. Sim. E aí nós somos merecedores.
e na verdade nós não merecemos nada. Tem uma frase, eu não lembro de quem é essa frase, ele diz assim, se... Ah, lembrei, é do R.C. Sproul. Ele fala assim, Sim, oração não é Deus atender todos os nossos pedidos. Ele fala assim, isso se chama magia, extraordinário. né? Então, assim, oração não é Deus atender nossos pedidos. Porque o que acontece? Quando nós passamos a pensar que Deus ele precisa atender os nossos pedidos nas nossas orações, como e quando nós queremos, na verdade, o que nós estamos fazendo com a oração é como se fosse o abracadabra, né? Ó, Senhor, ó, abracadabra, ocus pocus, faz aí para mim, né? E aí, nós, por tabela, quebramos o segundo mandamento, né? Sim. E aí, novamente, lembrando o que o Colégio fala, o 10º mandamento, ele tem vínculo direto com todos os 10 mandamentos. Quando você quebra o 10º mandamento, sempre, de alguma forma, você está quebrando um dos outros 9 mandamentos. O 10º mandamento nunca é quebrado sozinho. Isso é interessante. Né? Eu vi essa frase, acho que alguém parafraseou essa frase que o senhor disse, só que é o contrário, né? Dizendo assim, toda vez que eu quebro um mandamento, eu quebro dois, porque primeiro eu cobicei para depois cometer os outros pecados. Só foi Verdade. uma É inversão verdade. só na estrutura da frase. Existe uma pergunta Verdade. aqui dentro do chat. O senhor falou muito sobre o pecado, e aí eu não lembro agora quem foi o rapaz que perguntou se o pecado começou no céu ou na terra. Olha a pergunta do rapaz. Ah, rapaz, se nós entendermos que obviamente pela narrativa da escritura, né? Que Sim, Satanás, os anjos caíram primeiro que os homens, então a coisa começou primeiro na região celestial para depois a coisa desembocar por aqui, né? Então, entendi. Foi o MR Gustavo. Agora eu achei a pergunta. Outra pergunta que há dentro do esse é o chat. tipo de pergunta se o cara pergunta assim, mas me mostra na Bíblia. Rapaz, isso aqui é o tipo do... Aquilo que a Constantine fala no primeiro capítulo, né? O que é lógica e necessariamente deduzido. Por quê? Porque Adão e Eva foram criados perfeito, toda a criação material física foi criada perfeita, e quando temos a primeira narrativa, né, a primeira menção de um ser espiritual, ele já está caído. Então, É verdade. ele caiu primeiro, né? É uma Sim. questão de dedução lógica. Ele ia ter essa parte, né? Reverendo, ou uma pergunta aqui de Daniele Almeida. Como encontrar contentamento na vontade de Deus por nós? Eu acho que começa com o nosso entendimento do que é graça. Quando nós não entendemos o que o nosso pecado causa em nós e de tudo que o nosso pecado nos priva, o pecado ele tem duas direções. O que ele tira de nós e o que ele traz sobre nós, né? Se nós não entendermos o efeito do pecado em nós, e se nós não entendermos a riqueza da graça de Deus sobre nós, então nós vamos sempre ter um problema de descontentamento, né? Então, por isso que você fala assim, o calvinismo, enquanto sistema de pensamento, doutrinário, cosmovisão, ele é o mais puro, o mais bíblico, o mais fiel e a melhor representação de todo o ensino da Escritura, é porque, inclusive, nesse aspecto, na relação de quem é o homem e de quem é o homem diante de Deus, né, o conceito de graça faz toda a diferença, né? Compreendo. Então, quanto mais descontente nós somos, na verdade, menos autoconscientes da nossa miséria nós somos, né? E mais ignorantes da graça nós também somos. Quanto mais autoconsciente de quem somos e quanto mais discernimento nós temos de como que a graça nos ampara e ela nos faz bem, mais contente nele nós somos. Então, é uma relação de medida. Não tem como a gente fugir disso. Compreendo. Reverendo, foge muito ao nosso assunto. O reverendo Andrew, amigo, irmão meu, o senhor Ok. falou sobre contentamento,
E aí ele colocou uma pergunta. Qual a diferença entre contentamento e o conformismo? Porque é uma linha tênue também, e nós vivemos muito isso. Nós vivemos assim porque Deus quer. Certa vez eu já escutei algo isso de alguns jovens e até ovelha. Se as coisas estão assim... A questão do conformismo é porque Deus quer, Deus permite, e aí vai vivendo uma morosidade de vida, vai vivendo uma vida sem responsabilidade. Porque Deus quer. Qual a diferença entre contentamento e o conformismo? O contentamento, ele Eu não estou reconhece ouvindo o o senhor. chamado. Opa, vamos lá. Melhorou aí? Não, de uma O hora para outra ficou contentamento. baixo. Eu acho que acho que o volume aí baixou sem querer. Melhorou? Melhorou um pouco. Deixa eu aumentar para mim aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Aí aqui Acho que na agora live. melhorou aí. Quem tiver, por favor, faz um sinal aqui, só para que a gente possa também... Ok, eu aumentei todos os volumes aqui possíveis. Não sei se agora melhorou um pouco mais. A sua voz ficou bem distante, eu não sei o que... Pode ser o meu, né? Tá bem aí para vocês, gente? Então... O seu tá muito limpo para mim, tá bem alto. Então tá ok, estão informando que tá ok. Pode continuar. Tá ok, que bom. Pode mandar Então, abraço. vamos lá. Bom, o contentamento, vamos começar pelo contentamento. O contentamento, ele envolve a compreensão do chamado e do uso dos dons. Então, Deus me chamou e Deus me deu uma relação pactual com Ele. Dentro da relação pactual, nós temos o mandato social, cultural e espiritual. Então, eu tenho dons. Deus me deu dons e pela graça Ele me chama para viver para a glória dEle. E a produtividade, o trabalho, o labor, a produção, o crescimento, a prosperidade, faz parte dessa vocação, desse trabalho. Então, tudo quanto tiver para fazer as mãos, faça bem feito. A minha preocupação não deve ser se eu vou prosperar, porque isso depende de Deus. As oportunidades é Deus quem dá. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso ser hábil, eu preciso ser competente nos dons e nas forças que Deus me dá. Quando Deus me dá muito ou Deus me dá pouco, eu sei que eu estou cumprindo, dentro da graça dele, o chamado que ele me deu, né? Então, quer eu tenha pobreza ou riqueza, quer eu tenha escassez ou fartura, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 12, ele diz, eu estou fazendo de tudo, eu estou me dedicando em fazer muita coisa, mas quer eu tenha muito, quer eu tenha pouco, quer eu prospere, quer eu passe necessidade, em tudo eu tenho contentamento no Senhor. Então, o contentamento significa estar satisfeito com os resultados que Deus dá. Isso é contentamento. Mas eu estou satisfeito diante daquilo que, no exercício da minha vocação, no exercício dos meus dons, na obediência do mandato cultural e no mandato social. Então, eu estou trabalhando, eu estou me empenhando. E os resultados é Deus quem dá. Dentro desses resultados, então, eu não vou ter desespero, eu não vou ter amargura, eu não vou murmurar, porque por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, por mais que eu produza, se eu nunca enriquecer, Deus não quis. Então, observe bem, o contentamento despreza a preguiça e o contentamento despreza a procrastinação. Né? Interessante. Agora, e o conformismo? O conformismo, ele é a desobediência do chamado, ele é o enamorar da preguiça e ele é o casamento com a procrastinação. E o camarada, ele olha para a desobediência dele e ele se contenta com o que não tem porque ele não produziu. Isso é conformismo. Interessante. O conformismo, ele anda praticamente de mão dadas com a preguiça, né? Com outros pecados. O conformismo é uma postura pecaminosa que racionaliza o pecado dele
a partir da preguiça e da procrastinação, desobedecendo a vocação, desobedecendo o dever de exercer os dons e quebrando o mandato social e cultural. Entendi. Reverendo, nós compreendemos nesse momento já o que é cobiçar, o que exige o 10º mandamento, o que proíbe também o 10º mandamento. E até dentro de todo esse contexto, já algumas perguntas respondemos, mas tentando trazer ele para um contexto bem prático do que nós estamos vivendo, a pandemia. Há algum mandato positivo nesse mandamento? E como passar por essas crises sem cobiçar, mesmo vendo os ímpios prosperando? Como lidar com tudo isso? Porque conhecer e ouvir tudo isso é algo que alegra o nosso coração. Mas entre o conhecer e o ouvir e o guardar, existe o praticar. Sim. E aí é o grande desafio, né? Ouvir, conhecer, mas praticar. Como pegar todo esse conhecimento com um mandato positivo, o 10º mandamento, e enfrentar toda essa crise de uma forma tranquila ou de uma forma confiando no Senhor? Ok, nós estamos vendo aí pessoas perdendo emprego, nós estamos vendo empresas falindo, nós estamos vendo pessoas que estão, inclusive, sofrendo de ansiedade intensa, dívidas acumulando, dívidas impagáveis, situações de suicídio. Por exemplo, numa cidade que próxima, não é tão próxima de Teófilo Otoni, mas dá umas 5 horas de viagem, pelo menos, chamada João Molevade, né? Eu vi uma menina compartilhando o Twitter dela, e no dia que ela compartilhou isso, já tem alguns dias, né? Ela falou, olha, eu não conheço ninguém que morreu de Covid aqui em João Molevade, mas eu conheço 3 pessoas que cometeram suicídio por causa da ansiedade, das dívidas, etc. Aí a conclusão dela no Twitter dela foi, o modo como estão administrando o problema está sendo mais nocivo do que o problema em si, né? Então, quando a gente começa a olhar toda essa situação de desemprego, ansiedade, suicídios, né? Embora, graças a Deus, ainda em nível baixo, que Deus preserve assim, né? A gente começa a ficar preocupado, porque o mundo, não é só o Brasil, o mundo todo está passando por uma crise, né? E aí, sem querer trabalhar, não é a nossa proposta nessa live, levantar teorias de conspiração, problemas internacionais, economia internacional, e não vamos nem entrar nesse assunto. Mas, e por favor, ninguém pergunte nada sobre esse assunto também, que eu não vou responder, né? Mas o que nós precisamos pensar é o seguinte, todos nós estamos padecendo de um grande prejuízo. O mundo está sob juízo temporal de Deus, né? A humanidade está passando por um momento de juízo temporal. E esse é o momento que, talvez por agora, se alguém pode dizer, mas pastor, enumere os motivos por que Deus está fazendo isso. Bom, esse é o tipo de situação que a gente vai desenvolvendo, aprendendo enquanto sofre, e nós somente vamos entender o montante de todo esse turbilhão depois que nós passarmos por ele, como é a maioria dos nossos problemas, né? Nós podemos passar por problemas, como eu, por exemplo, em 2002, eu sofri um acidente de carro, minha esposa, recém-casados, levamos naquela época um prejuízo de 14 mil reais, era muito dinheiro em 2002, tá? E aí, na hora a gente ficava assim, por que Deus está fazendo isso? Hoje, né, 18 anos depois, eu sei porque... Eu sei como que a gente amadureceu, eu sei do que Deus nos provou, como que Deus nos fez crescer, né? Juntos, um com o outro, um para o outro, e como pessoas e como crentes. Mas naquele momento era difícil a gente discernir, tão nebuloso e as coisas confusas eram, né? Mas hoje, quando nós olhamos tudo o que está acontecendo, a gente fala assim, a quantidade de menino que não está indo para a escola, né? Quer dizer, nós estamos tendo uma paralisação na educação. Se não uma paralisação, um déficit muito grande, porque não adianta a gente falar assim, não, o pessoal está estudando online, né?
Imagina, ter 30 meninos numa sala de aula presencial já é difícil. Imagina um professor ter 30 alunos online, cara. É uma loucura, é uma loucura, né? Dizer que você tem aproveitamento, não tem aproveitamento. Então, assim, falar que o cara está trabalhando home office, pode ser que alguns trabalhos home office o cara consegue desenvolver bem, mas não é a mesma coisa que você estar no escritório e que você interage com seus colegas de trabalho, né? Sim. Você compartilha experiência ali ao vivo, né? E etc. Então, todos nós, empresas quebrando, empresas vendendo, ou as que estão funcionando ainda, vendendo muito abaixo do que elas precisam vender. Então, todos nós estamos passando por esse momento. Agora, nesse momento, o que nós vamos, aproveitando do 10º mandamento, é uma frase que eu acho fantástica na pergunta 148, né? Diz assim: a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados, né? Se tem uma coisa que nós precisamos aprender nesse momento para não quebrar o 10º mandamento, é não fazer com que os nossos afetos e nossos desejos se tornem desordenados, né? Como é que nós podemos pensar isso no aspecto prático? Se eu tenho um carro, se nós ficarmos na situação financeira, ele custa, na tabela FIP, quase 30 mil, né? Se a coisa ficar tão ruim para mim que eu precisar vender ele por 10, né? Eu vou ficar triste, eu vou pensar no prejuízo que eu levei, obviamente, mas isso eu não posso levantar a minha boca contra Deus e murmurar contra Ele. Eu não posso reclamar do empobrecimento que Deus está me levando, porque eu não estou comendo do pão da preguiça, citando Provérbios. Eu não estou amando a procrastinação. Eu não estou sendo ocioso nos meus deveres. Mas se nesse momento Deus me der o empobrecimento, e aí nós lembramos de Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, eu não vou, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nesse momento também de crise, existem pessoas, não são muitas, mas existem pessoas que têm a sua reserva financeira e que agora estão aproveitando para comprar as coisas muito barato. Muito barato. Comprando casa muito barato, comprando terreno muito barato, comprando carro muito barato, né? Então, assim, eles estão nadando abraçada. Eu não vou emitir juízo de valor aqui, né? Mas a questão é, se você estiver na situação que você tem que vender muito barato, porque infelizmente o mercado está horrível, e você está começando a perder os seus bens, e você está empobrecendo, né? Como a gente costuma dizer, quebrando, né? Eu preciso entender que se isso é o que Deus tem para mim agora, o Senhor que está me tirando, se Ele quiser me dar de novo, Ele vai me dar. Porque eu não vou comer do pão da preguiça, eu não vou procrastinar, e eu não vou me amargurar com Deus. Porque se nesse momento o meu coração estiver sendo provado e eu me amargurar com Deus, aí a coisa piora, né? A gente lê Deuteronômio capítulo 8. Eu sempre gosto, esse aqui é um daqueles textos que eu gosto de voltar sempre nele, sabe? Sim, sim. Deuteronômio 8, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Quer dizer, Deus tirou eles do Egito, de uma situação de escravo, colocou ele num estado uma condição de livres, mas de livre que não tinha nada, né? Numa miséria, no sentido de não ter nada, literalmente, né? Nada, nada, nada. Mas a não ser Deus provendo tudo para eles. E aí, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos e te humilhou. Deus te humilhou para te provar e para saber o que estava no teu coração, cobiça.
Porque quando o povo era apertado, o que eles faziam? Ai, que saudade do alho e da cebola e das carnes do Egito. Misericórdia. Então, o que estava no coração? Assim, cara, é muita pobreza. A gente fala assim, lá em Rondônia, já na região do Acre, quase, né? Tem uma tribo chamada Rastanawa, né? Rastanawa não, perdão. Tem uma tribo Rastanawa, mas tem outro, tô confundindo, chama Banauá. É que não é parecido, mas é confusão. Tem a Banauá, Rastanawa, mas é Banauá. E um pastor amigo meu foi missionário lá e trabalhou a tradução da Bíblia. E um dia, conversando com ele, a gente estava falando sobre a questão do conceito de riqueza. Para nós, ser rico é ter uma boa casa, ter um bom carro, de preferência mais de um, ter bom plano de saúde e a gente ter dinheiro e ter uma reserva de pelo menos 2 anos de poupança se você quebrar. Né? E investimento ainda em ouro, dólar, ações. Quer dizer, aí você olha, ó, esse cara é um cara rico, um cara bem de vida. E ter saúde e uma boa família. Bom, esse cara aí só não quer nem ir pro céu depois dessa. Né? O cara não quer nem ir pro céu. Então, assim, isso é rico. Aí ele falou assim, cara, sabe o que a tribo Banauá fala? O que é ser rico? É o cara que tem um queixada, o porcão, o javali. Não sei como é que você chama na sua região. Uns chamam javali, outros chamam porcão, outros falam queixada, né? Lá no Mato Grosso é queixada. Em alguns lugares do Brasil é javali. Lá em Rondônia o pessoal chama de porcão. O cara que tem porcão, ele vai caçar e ele mata um porcão, um javali. Aí você fala assim, então, quando ele mata um javali, ele é rico, porque ele tem comida. Aí você fala assim, mas cara, é um conceito de riqueza muito pobre. Sim. Porque ele matou um animal, ele assou, comeu, defecou, né? Acabou a riqueza do cara. Aí você fala assim, mas olha só, embora a gente consegue ver a pobreza, o conceito pobre de riqueza de um índio, de uma tribo Banauá, a gente não consegue ver a pobreza da instabilidade daquilo que a gente chama de riqueza. Porque se você fala assim, você é rico, eu tenho ouro, eu tenho dinheiro, eu tenho dólar, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Tá, você tem até quando? Né? E é nesse aspecto que o contentamento não está em coisas. E é isso que o 10º mandamento nos adverte. O nosso contentamento não pode estar em coisa. Porque da mesma forma que o índio Banauá, ele está rico quando ele mata um queixada, um javali, e a riqueza dele dura no máximo 24 horas, a minha riqueza, embora possa durar um pouco mais que isso, mas ela pode acabar da noite para o dia. Né? A gente pode quebrar da noite para o dia. Eu não sei se você... E a gente está vivendo essa crise agora. A gente está vendo gente que era bem financeiramente, gerava emprego para os outros, quebrou. E o cara está com a dívida impagável. Né? O senhor consegue me ouvir bem, reverendo? Limpo. Você está falando limpo para mim. Eu não sei se houve uma ligação aqui, é por isso que a questão do áudio para mim interferiu. Aí eu coloquei o fone para ok. Preocupa não, mas está limpo, está bem limpo, né? Quando o senhor falou sobre isso, eu me lembrei de alguns colegas que são ovelhas, que me ligam, e inclusive são microempreendedores, outros são empreendedores maiores, e revelando o coração triste, angustiado, em meio a tudo isso, o medo de falir de vez, porque a crise já bateu na porta, já teve que demitir gente. Uhum. E falar sobre contentamento para com Deus nesse momento, para eles, parece que é algo difícil de se ouvir, de se compreender. E aí, mesmo nesse momento que seja difícil de ouvir e compreender, é necessário e urgente. É a verdade que vai nos preparar para enfrentar o sofrimento. Porque se nós anularmos ou ignorarmos a verdade bíblica do contentamento, o que vai ficar no nosso coração é amargura e desespero. É só isso. É amargura e desespero. Permita-me fazer um link disto. Não ok, estava programado, mas aí eu me lembrei. Inclusive, você falou de Twitter, por isso que eu me lembrei. O descontentamento nos levaria a abrir mão da nossa liberdade religiosa
para o Estado. Esse foi um grande problema comentado. Seria isso? Não, não. Obviamente existe uma diferença entre a prática, né, temporária e daquilo que é realmente a negociação e o crescimento do Estado, né? Então, são coisas diferentes, né? Então, eu nunca posso estar contente em algo que não seja a glória de Deus, né? O grande problema da abrir mão da liberdade religiosa é que, na verdade, o que nós estamos abrindo mão é de adorar a Deus. Então, esse é o problema. Quando você abre mão da liberdade religiosa, na verdade, o que você está fazendo você está reconhecendo uma autoridade que não é Deus e abrindo mão abrindo mão de adorar a Deus. Esse é o grande problema. E a gente faz então, isso independentemente de qualquer teoria política, quer seja mais libertária ou menos libertária, esse é o grande problema. E isso seria uma certa forma de revelar um pouco de cobiça? Sim, seria, porque quando eu faço assim, eu abro mão da minha liberdade para que eu me sinta protegido pelo Estado, né? Na verdade, eu estou apenas direcionando a minha cobiça para uma fonte de idolatria. Adorar o que não Deus é Estado, né? Que não é a minha satisfação em Cristo, né? Entendi. Então, esse é um problema. Eita, reverendo, o tempo é o nosso inimigo. Eu queria fazer uma cobiça boa, que era não permitir que esse tempo acabasse. Mas, infelizmente... O Instagram, ele estabelece que é 50 minutos, né? De live. Uma hora. Né? E nós praticamente já estamos a 58 minutos. Então já vai. Só tem que fazer um encerramento rápido. E dar um abraço. Mas foi um prazer muito grande rever o irmão e fico feliz de saber que o irmão está aí firme. O prazer é todo nosso, e a alegria é imensa em poder... Vou até citar um comentário, como colocaram aqui, conversar com um caminhão carregado de Bíblia de Genebra. Não. A gente eu sempre, aí é nessa hora que a gente lembra da graça, da miséria da gente, sabe? É verdade. É a graça. Se a gente não apontar para Cristo, o nosso próximo passo é cair, né? Porque nosso coração é enganoso, a gente pode se orgulhar e o orgulho precede a queda. Mas, reverendo, a nossa gratidão. Eu sou o pastor aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Peixinhos, em Olinda, Pernambuco. A nossa gratidão em tê-lo conosco nesse momento. Eu espero que possamos ter outros momentos e que cada ouvinte possa ter aprendido sobre o que é cobiçar. Que nós possamos viver, de fato, uma plenitude no Senhor e confiando nele, uma plena satisfação, parafraseando John Piper, plena satisfação em Deus. O Senhor quer quanto mais satisfeito nele, mais ele é glorificado. Justamente, menos de nós, né? O Senhor deseja dar mais alguma palavra? Obrigado, e obrigado pelo pessoal aí que acompanhou fielmente. Alguns entraram, saíram, outros continuaram ininterruptamente. E é um prazer a gente poder servir os irmãos e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem graciosamente nos dado pela palavra. Amém. Eu quero deixar um convite aqui, reverendo. Quem está conosco na live, quinta-feira agora. Rapaz, esse cabra é bom, hein? Conhece ele? Esse é um caminhão de virtude. É o reverendo Charles. Sim, amigo pessoal. E que coisa boa, nem sabia. Amigo pessoal. Quando você estiver falando com ele, eu vou estar na live aí. Manda um abraço para ele. Que coisa boa. Quinta-feira nós vamos estar com o reverendo Charles, que Legal. está nos Estados Unidos, né? E... quem está nessa live, não perca essa outra aí. Essa aí é boa. Eita, não, essa aqui também foi muito boa. É um prazer ter o reverendo Charles conosco. Ele vai falar sobre Efésios, principalmente baseado em Efésios 5:18. Legal. E por isso a nossa temática é cheio do Espírito ou do Covid-19. Então, a todos fica o nosso convite. E mais uma vez a nossa gratidão ao Senhor, reverendo, por estar conosco nessa terça-feira. Que Deus continue abençoando o Senhor, abençoando sua família, derramando da graça dele. E obrigado pelo presente de colocar o vídeo da sua filha, viu? Recitando. Foi encantador. Não é minha filha, não. Ela é filha do